Olá, eu sou Valdir Sternagel, esse é o podcast Entre Linhas, um podcast de encontros, conversas e orações. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A arte de viver e a arte de votar é o tema de hoje, um tema ao qual eu queria, inclusive, dar um subtítulo: a arte de viver e a arte de votar, aprendendo com os Salmos. Aprender a viver, ou a arte de viver, é um exercício que leva a vida toda, e toda a vida, e marcado pela importância de a gente nunca deixar de aprender. Aprender a conviver com velhos desafios, algumas memórias difíceis, e aprender a conviver com novos tempos. Alguns desses tempos mais comuns e cotidianos e outros mais disruptivos, mais desafiantes. Aprender a conviver com gente nova que vamos encontrando, com as suas experiências, encontros e agendas, e aprender a continuar convivendo com os amigos e familiares mais antigos, pessoas que nos conhecem e que conhecemos e que tornam a convivência mais intensa, bonita e até desafiadora. Viver é uma arte que precisa ser cuidada continuamente e que coloca diante de nós possibilidades, dificuldades, algumas anunciadas e outras surpreendentes. Há tempos onde as coisas parecem mais fáceis e os movimentos da vida se tornam mais ágeis. Noutras épocas, os desafios parecem nos levar para além das nossas forças e a sensação é de que não vamos dar conta, não vamos e não damos conta. À medida que vamos caminhando na fé, vamos caminhando no seguimento a Jesus, vamos aprendendo a discernir a presença de Deus conosco e vamos aprendendo a escutar a sua voz, uma voz que acolhe, uma voz que orienta e uma voz que direciona a vida. Assim que não estamos sozinhos nessa arte de viver e que a vida se torna de fato uma arte quando nos colocamos em sintonia com essa voz de Deus que vai nos orientando, com a comunidade de fé na qual nós vamos encontrando caminhos de vida que a tornam mais bela e mais marcada pela dimensão do cuidado e do serviço também em relação ao outro. Os Salmos são uma enorme ajuda e eles fazem isso de uma forma intensa, de uma forma profunda e de uma forma muito particular. Os Salmos nos trazem uma dimensão profunda do cuidado de Deus, da presença de Deus e de como que essa presença de Deus nos marca em todos os diferentes cantos e recantos da vida. Mas os Salmos também, por excelência, retratam a vida humana, a vida com os seus desafios, a vida com as suas dificuldades. Os Salmos, assim, eles nos trazem toda a dimensão da presença e do cuidado divino e, ao mesmo tempo, a nossa humanidade com suas depressões, gritos, dores, conflitos e esperanças. E os Salmos fazem isso de uma forma diversificada, de uma forma rica, de uma forma intensa. Aliás, os Salmos são muitos e eles têm diferentes chegadas, eles refletem diferentes momentos de vida. E em meio a esses salmos, aos 150 salmos, nós temos as nossas preferências, as nossas escolhas, os salmos do coração, os salmos que vão nos encontrando nos diferentes momentos da nossa vida e salmos que se tornam companheiros, por assim dizer, de vida. Nos acompanham, nos aconselham,
nos orientam em diferentes momentos da nossa vida. Para mim, pessoalmente, o Salmo 146 tem sido um desses companheiros de vida. E nesse podcast eu queria compartilhar a este salmo com vocês, aliás, com vocês e comigo, nesse tema, né, marcados por esse tema da arte de viver e da arte de votar. O Salmo 146 começa, assim como começam os últimos salmos da Bíblia, com a palavra aleluia. E o salmo diz assim: aleluia. Louve a minha alma o Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia acabam todos os seus planos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Você conhecia esse salmo? E quem sabe seja necessário você voltar a ele novamente após essa minha leitura, para de uma forma mais devagar, por assim dizer, não saborear cada um dos aspectos, cada uma das dimensões desse salmo. Esse salmo que é um enorme companheiro, uma enorme presença nesse aprendizado quanto à arte de viver e de votar, como eu coloquei lá no início desse podcast. A arte de votar. A campanha eleitoral começou e vai estar diante de nós nas próximas semanas, colocando-nos diante do desafio de escolher candidatos e candidatas para diferentes cargos executivos e legislativos, seja a nível estadual ou seja a nível federal, a nível nacional. Eu posso imaginar que alguns de vocês que estão ouvindo esse podcast sentem o desejo de desligar o mesmo, pois não querem nem escutar as palavras campanha eleitoral. Mas eu quero animá-los não apenas a continuar escutando esse podcast, mas desafiar a todos nós a se engajar no exercício da escolha de candidatos, no exercício de votar. Votar é muito importante e ele é um exercício de cidadania, de afirmação da nossa vivência coletiva, comunitária. E a fé cristã, ela não está ausente, a fé cristã, ela nos informa, né, a como nos posicionar na sociedade. A fé cristã nos ajuda a viver a nossa cidadania de forma comprometida, de forma responsável, de forma contributiva para a afirmação da dignidade humana, de uma coletividade saudável, justa, nesses nossos tempos. E os salmos, este salmo particularmente para mim, me orienta nessa arte de viver e, como eu disse, de votar. O Salmo 146 apresenta uma espécie de um mapa de movimento humano, um mapa que sussurra para nós um sim e um não e um jeito de caminhar. O sim que o Salmo sussurra para nós é aleluia. Aleluia. E logo ele descreve o que esse aleluia significa.
Esse aleluia significa uma atitude de louvor a Deus, e o Salmo diz, olha, eu quero fazer isso sempre, eu quero fazer isso todo dia, eu quero fazer isso até o final da minha vida, eu quero louvar a Deus. E a outra palavra que o Salmo nos coloca nesse sim é que o salmista diz, eu quero não apenas louvar a Deus, mas eu quero confiar em Deus. E porque eu confio em Deus, eu quero louvar a Deus. Louvor e confiança são duas palavras-chave. Louvor como uma atitude, um jeito de viver, uma nota, né? Uma nota de poética, uma nota de encanto, uma nota de alegria, cantar louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Cantar enquanto lavamos a louça, cantar enquanto cuidamos da casa, cantar enquanto caminhamos, cantar enquanto dirigimos, cantar como uma atitude positiva, por assim dizer, na vida, mas que não é abstrata, ela está enraizada em Deus. Por isso o salmista diz que é bem-aventurado, é feliz aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. O Deus de Jacó é esse Deus histórico, é esse Deus que se revela na história, é esse Deus que nós trazemos à nossa memória como aquele que foi o Deus que cuidou dos nossos pais e das nossas mães na fé, e aquele Deus que se revelou em Jesus Cristo. E o salmista diz, olha, bem-aventurados é aquela pessoa que confia nesse Deus que é o Deus presente na história, mas mais do que isso, é o Deus Senhor dos céus e da terra, que criou os céus e a terra. Assim que a primeira palavra que nós dizemos, por assim dizer, ao desenhar a arte da vida é sim, sim a Deus. A esse Deus que se manifesta na história, a esse Deus que se revelou em Jesus Cristo, a esse Deus que reconhecemos como aquele que é o Criador dos céus e da terra, nos acolhe, nos abraça e nos chama para viver com Ele e para seguir a Ele, e coloca nos nossos lábios um cântico, coloca nos nossos olhos um jeito de viver, nos ensina a viver, a caminhar nos desafios do cotidiano. Sim, sim para Deus. Sim para essa confiança em Deus. E é assim que nós olhamos para a sociedade, a partir de Deus. Deus só é, por assim dizer, as lentes com as quais nós olhamos para a vida e para a realidade. A segunda palavra que o salmista nos transmite, nos convoca a ela, é dizer não. Sim para Deus. E logo o salmista diz, mas cuidado, não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, eles voltam ao pó, nesse mesmo dia acabam todos os seus desígnios. E eu diria que o salmista não está nos chamando a uma posição aqui anárquica em relação à sociedade, em relação ao outro, onde a gente não crê em ninguém, não crê em nada, e onde a gente simplesmente questiona a tudo, e a gente se torna uma espécie de anarquista desenfreado que não acredita em nada. Não. O que o salmista quer nos dizer e nos diz, aliás, é que a resposta da nossa vida, a resposta última da nossa vida, vem de Deus e não vem dos príncipes, como é a palavra do Salmo, não vem do mercado, para usar uma palavra de hoje em dia, não vem do marketing que tenta nos vender soluções, não vem de campanhas políticas, não vem de governos, não vem de propostas ideológicas, porque essas propostas têm todas elas a marca da queda, por assim dizer, tem a marca da falibilidade, tem a marca do pó. E o cristão, porque ele confia em Deus, ele também pode olhar para as propostas que estão diante de nós, também nesse momento da campanha, com esse nível de suspeita. Suspeitar
daquilo que nos é anunciado, suspeitar daquilo que nos é vendido, suspeitar daquilo que se coloca diante de nós com cores e palavras arredondadas e cores fortes, para que acreditemos simplesmente, ingenuamente, nessas propostas. E nós somos sábios, porque nós temos suspeita. Nós olhamos, nós escutamos e nós discernimos. O que é que nós discernimos? Nós discernimos os caminhos que buscam pela integridade, pela verdade, pelo cuidado. E é por isso que a gente precisa seguir no Salmo mais um passo, porque o salmista nos mostra um caminho. Assim, o salmista diz sim, sim para a confiança em Deus. O salmista diz cuidado no mundo no qual você vive e não abraça e aceita os pacotes que as campanhas, o que as propagandas tentam vender para você. E logo, o salmista diz, mas eu queria mostrar para vocês um caminho. Aliás, Deus está nesse caminho. Bem-aventurado, diz o salmista, aquele que confia em Deus. E quem é esse Deus? Esse Deus é aquele que faz justiça aos oprimidos, diz o Salmo. Ele dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O mapa está descrito. Deus é um Deus que atua na nossa realidade, Deus está presente na nossa sociedade, Deus é um Deus que busca expressar o seu carinho, o seu cuidado e o seu amor, e isso se percebe de uma forma particular naqueles que são os mais frágeis, os mais vulneráveis, naqueles que estão famintos, encarcerados, cegos, abatidos, e o Salmo usa várias palavras para descrever o que esse Deus está fazendo. E não apenas nós aprendemos com Jesus o que Deus está fazendo, mas aquilo que Deus nos convoca a fazer com Ele e em seu nome na nossa sociedade. Ou seja, nós precisamos ser encontrados seguindo a Deus, enquanto Ele é aquele que faz justiça, é aquele que cuida dos mais frágeis, é aquele que traz libertação, é aquele que acolhe os refugiados e também trata com rigor os ímpios, os corruptos, os mentirosos. E essa é, por assim dizer, uma agenda, é uma lente com a qual nós olhamos para a nossa realidade. Ou seja, quando você e eu vamos para a escolha de candidatos, nós queremos candidatos que tenham essa agenda de Deus e que tenham essa agenda na nossa sociedade. Candidatos que se comprometam e tenham uma história que nos mostra o seu compromisso com aqueles que são mais frágeis e mais necessitados na nossa sociedade. Portanto, nós não vamos simplesmente votar, nós não vamos votar porque nós queremos nos beneficiar. Nós vamos votar porque nós queremos seguir a Deus, nós queremos seguir a Jesus e porque nós queremos servir ao outro na sociedade na qual nós vivemos, e fazemos isso cuidando daqueles que mais precisam de cuidado, acolhendo aqueles que mais precisam ser acolhidos. E a nossa oração e o nosso desejo e o nosso voto expressam exatamente a isso. Quem sabe você diga, mas eu preciso ouvir um pouco mais sobre isso, pois volte ao Salmo 146 e deixe com que essa voz do salmista ecoe dentro de você e dentro de mim, à medida que nós nos preparamos nessa arte de viver e arte de votar. Deus te abençoe, a você e a mim, nesse caminho nas próximas semanas. Paz seja conosco.